E hoje eu vou te ensinar a fazer esse bolo de chocolate que é simplesmente delicioso. Além de ser super fácil de fazer, macio, fofinho, molhadinho na medida certa. Sem mais enrolação, bora pra receita, mulher. Em uma leiteira, uma panelinha, no que você tiver aí, mulher, você vai colocar 240 ml de água e 120 ml de leite. Vai ligar o fogo e vai deixar isso daí quase fervendo. Sabe quando começar a subir as bolinhas? Em um bol, numa tigela, numa cumbuca, no que você também tá acostumado a fazer, tu vai colocar 2 ovos e uma xícara de açúcar. Lembrando que as xícaras é de 240 ml. Vai bater muito bem com a mistura de um fouet, com a mistura de um garfo, até ficar esbranquiçado. Logo em seguida, você vai colocar uma xícara de chocolate em pó. Eu tô usando 50% cacau. E já pode colocar aquela misturinha de água com óleo que vai estar quase fervendo. Dá uma misturada muito bem para todos os ingredientes aí se incorporar. E em seguida, você já vai vir com a farinha de trigo. Eu vou utilizar aqui 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Se você quiser, você pode peneirar. A minha, eu não vi necessidade, que a farinha estava bem novinha. Só que eu coloco uma xícara, dou uma mexidinha para misturar muito bem misturadinho e em seguida eu coloco a outra xícara, mulher. Ou seja, vou colocando de pouco em pouco, igual vocês estão vendo aí no vídeo. Não tem segredo e essa receita, mulher, dá super certo. Depois de tudo muito bem misturado, a massa, ela vai ficar uma textura um pouquinho mais líquida, como você tá vendo aí no vídeo. Vamos vir com uma tampinha de fermento para bolo. Dá uma misturadinha nessa hora, mulher. Não bate não, porque senão você sabe que o fermento não pode bater. Você só vai misturar aí delicadamente até ele se dissolver, se incorporar totalmente nessa massa. Agora fala pra mim, mulher, se essa massa não é uma das massas mais bonitas que você já viu até agora. E não tem erro não, mulher. Só seguir a receita passo a passo que vai dar certo. Vou untar aqui a minha forma, que é uma forma média. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o tamanho da minha forma. Mas essa medida dá certo para uma forma de pudim, aquelas maiores. Aquela muito pequenininha não vai dar certo não. Se for um pouquinho maior, dá certo também. Coloca aí toda a minha massa na forma já untada. Eu untei só com óleo e farinha de trigo. Se você quiser untar com margarina, dá certo também. Mas para mim, assim é sem. E aí, eu levei para assar no forno médio a 170 graus por aproximadamente 40 minutos. Mas aí você faz o teste do palito. Enquanto isso, bora para a calda. Eu tô utilizando aqui um leite condensado e eu vou colocar 4 colheres de achocolatado. Se você quiser, você pode fazer com chocolate 50% cacau. Mas os meus filhos gostam dessa caldinha mais docinha e eles pediram para que eu fizesse com o achocolatado. Se você for usar o chocolate 50% cacau, você pode usar 2 colheres, se você quiser ele um pouquinho mais suave, ou 3 colheres se você quiser um gosto mais intensificado de chocolate. E antes de ligar o fogo, você viu que eu misturei aí todos os ingredientes, tá? Porque se você ligar o fogo e já for misturando achocolatado com fogo desligado, o leite condensado vai esquentar e pode acontecer de ficar aquela calda cheia de gruminho, cheia de bolinha que se não dissolve muito bem, mulher. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Vou deixar ferver aqui uns 4 a 5 minutinhos. Ele vai ficar tipo num ponto de brigadeiro de colher, ó. Passei espátula, dá pra ver o fundo da panela. E nessa hora eu vou vir com uma caixinha de creme de leite e vou misturar aí. Se você não quiser colocar o creme de leite, não tem problema. É só você deixar só uns 2 minutinhos. Mas eu gosto do creme de leite porque dá uma quebrada no doce, fica mais suave e eu acho que a cobertura vai ficar mais cremosa. E aí é só o tempo de esperar ferver de novo e eu já desligo. Tá vendo que ela fica até um pouco mais líquida? Mas depois que esfriar, é claro que ela vai ficar com a consistência um pouco mais firme. Depois que eu desligo, mulher, o segredo é você ficar mexendo por mais 1 minuto, que aí você vai ativar o brilho e ainda mais a cremosidade dessa sua cobertura. Faz isso que eu tô falando e depois volta aqui para me contar. Bolinho já assado, eu vou pegar um canudinho desses de milkshake, que é bem grosso, e vou furando. Se você quiser, você pode colocar o cabo do garfo ou furar só com um garfinho mesmo, mas eu gosto de furar uns buracão grandão com bastante ignorância, que é para na hora que eu colocar a calda, ela entrar totalmente dentro do bolo. Aí vocês vão ver que faz toda a diferença, mulher. Segue essa dica aí também e depois volte aqui para você me falar. E cobertura toda despejada aí em cima do nosso bolo. Eu venho com a espátula e vou dando uma ajeitadinha para ajudar ela se assentar melhor e ajudar ela a entrar bem entradinha nesses buraquinhos, que vocês não têm noção o quanto fica bom esse bolo, mulher. Eu não preciso nem ficar falando muito não, as imagens já falam por si só.
E para finalizar, o grande toque de chefe, que é o granulado, que vai dar um sabor mais gostoso para esse bolo, que já tá gostoso, mulher. Que se não tiver granulado, também nem tem necessidade. Eu gosto com coco ralado, mas as crianças aqui em casa não gostam com coco. Aí mãe, você sabe que é bicho besta, né? Vou colocar o coco só um pouquinho aí no meio, que é para me poder comer. Mas se fosse por mim, eu colocava coco, era em tudo. Com coco fica perfeito para quem gosta, é claro. E o som de fundo dos papagaios, periquito, porque eu moro numa chácara. Eita, Glória! E olha só, mulher. Olha só, vê se tem erro esse bolo, vê se tem como um bolo desse ficar ruim. Não tem não, mulher. Não tem nem condição. Vamos cortar um pedaço aqui pra você comer junto comigo? Aliás, pra eu comer e você ficar olhando. Mas você vai comer também, porque eu tenho certeza que você vai fazer o seu. O primeiro pedaço sempre sai meio molengado assim, porque ele ainda tá quente. Mas vamos tirar o segundo pedaço que já sai mais inteirinho. E olha só isso aqui. Essa caldinha dentro desse bolo. Não tem condição não, mulher. Pela misericórdia. Não tem lombriga que resista esse bolo. Agora vamos tirar o de coco, que é o meu preferido, que eu também não poderia deixar de experimentar, mulher. Mulher, confia e faça essa receita, porque não tem como dar errado não. Depois volte aqui e me conta o que você achou. E se você chegou até aqui, comente bolo fácil, que é pra mim saber que você assistiu o vídeo até o final. E mulher, em nome de Jesus, não esqueça de deixar o seu like, aperta no coraçãozinho e se inscreva no canal para ajudar a nossa família a crescer.